A mansão Ravenswood, uma imponente construção vitoriana, estava situada no topo de uma colina isolada, cercada por uma densa floresta. A mansão tinha uma reputação sombria. Diziam que ela estava amaldiçoada e que os espíritos dos antigos proprietários, a família Ravenswood, ainda vagavam pelos corredores. A história começa com a chegada de Emily, uma jovem escritora que comprou a mansão a um preço incrivelmente baixo, desejando se inspirar em sua história macabra para seu próximo romance. Logo que se instalou, Emily começou a notar coisas estranhas. Sussurros à noite, portas que se abriam sozinhas e a constante sensação de ser observada. Determinada a descobrir a verdade, Emily começou a investigar o passado da mansão. Ela descobriu que a família Ravenswood havia sofrido uma série de tragédias inexplicáveis. Os pais foram encontrados mortos em circunstâncias misteriosas e os filhos desapareceram sem deixar rastro. Os aldeões acreditavam que a mansão estava possuída por um espírito vingativo. Uma noite, enquanto explorava o sótão, Emily encontrou um diário antigo que pertencia a Eliza Ravenswood, a filha mais nova. O diário relatava os eventos aterrorizantes que a família havia enfrentado, mencionando um espírito maligno chamado A Sombra, que os atormentava. Convencida de que o espírito ainda estava presente, Emily buscou a ajuda de um médium local. Juntos, realizaram um ritual para confrontar o espírito. Durante o ritual, a sombra se manifestou, revelando-se como o espírito vingativo de um antigo empregado da família, injustamente acusado de um crime e executado. Emily, com a ajuda do médium, conseguiu libertar o espírito injustiçado, trazendo paz à mansão. No entanto, a sombra deixou uma última advertência. Aqueles que profanam a verdade enfrentarão o mesmo destino. A mansão foi finalmente libertada de sua maldição, mas a advertência ecoava na mente de Emily, deixando-a sempre atenta aos segredos sombrios que o mundo pode esconder. O Lago Negro, cercado por densas florestas, era conhecido por suas águas calmas e escuras. Contudo, havia um segredo sinistro enterrado em suas profundezas. A vila próxima ao lago tinha sido palco de uma série de desaparecimentos inexplicáveis ao longo dos anos. O mais recente foi o de Sarah, uma jovem estudante de biologia que estava pesquisando a flora e fauna do lago. Os moradores sussurravam histórias sobre o espírito da água, um espírito vingativo de uma jovem que havia se afogado no lago séculos atrás. Diziam que ela atraía suas vítimas para as profundezas, onde as mantinha prisioneiras para sempre. Caio, o irmão de Sarah, recusava-se a aceitar que ela havia simplesmente desaparecido. Ele decidiu investigar por conta própria. Com a ajuda de Ana, uma amiga de infância e mergulhadora experiente, eles começaram a explorar o lago, à procura de qualquer pista. Durante uma de suas expedições noturnas, Ana sentiu uma presença estranha e viu uma figura fantasmagórica nas profundezas. Assustada, ela emergiu rapidamente, mas Caio estava determinado a continuar. Eles encontraram um diário submerso que pertencia a uma jovem chamada Helena, a mesma jovem da lenda local. O diário de Helena revelou que ela havia sido assassinada e seu corpo jogado no lago por um amante ciumento. Seu espírito, incapaz de encontrar paz, estava buscando vingança. Helena começou a se comunicar com Caio, guiando-o para os restos mortais dela no fundo do lago. Caio e Ana organizaram uma expedição final para recuperar os restos de Helena e enterrá-los adequadamente. Durante o mergulho, eles enfrentaram inúmeras adversidades, incluindo visões aterrorizantes e ataques de forças invisíveis. Finalmente, conseguiram recuperar os ossos de Helena e realizar um enterro digno. Ao fazer isso, o espírito de Helena foi finalmente libertado e os desaparecimentos cessaram. Sarah foi encontrada em uma caverna próxima, viva, mas traumatizada.
O Lago Negro voltou à sua calma habitual, mas a lenda do espírito da água nunca foi esquecida. Na pequena cidade de Rosewood, havia uma casa antiga que todos evitavam. Conhecida como a Casa dos Assassinos, era o local de uma série de assassinatos brutais que ocorreram décadas atrás. A casa estava abandonada, mas as pessoas afirmavam ouvir gritos e ver sombras se movendo dentro dela à noite. Jake, um jornalista investigativo, decidiu escrever uma série de artigos sobre a história da casa e os crimes que ali ocorreram. Ele se mudou para a casa, determinado a descobrir a verdade e, talvez, encontrar uma conexão com um caso de assassinato não resolvido recente. Ao investigar, Jake descobriu que os assassinatos haviam sido cometidos por um assassino em série que nunca foi capturado. Ele usava a casa como esconderijo e local para seus crimes macabros. As vítimas eram geralmente jovens mulheres, e o assassino parecia ter um padrão específico. Durante sua estadia, Jake começou a experimentar fenômenos sobrenaturais. Ele ouviu vozes sussurrando seu nome, viu sombras espreitando pelos corredores e encontrou mensagens escritas em sangue nas paredes. Decidido a continuar, ele encontrou um diário escondido no sótão, pertencente a uma das vítimas, Claire. O diário de Claire continha pistas vitais sobre a identidade do assassino. Ela descrevia encontros suspeitos com um homem que parecia saber demais sobre ela e suas amigas. Com essas informações, Jake começou a conectar os pontos e percebeu que o assassino ainda poderia estar vivo. Uma noite, Jake foi atacado por uma força invisível que tentou matá-lo. Ele conseguiu escapar e, com a ajuda de um detetive local, organizou uma armadilha para atrair o assassino de volta à casa. Durante o confronto, o espírito de Claire apareceu, guiando Jake para o esconderijo do assassino. O assassino foi finalmente capturado, e os espíritos das vítimas encontraram paz. Jake escreveu artigos revelando a verdade por trás dos crimes e exonerando as almas inocentes. A casa dos assassinos foi finalmente demolida, mas as histórias de terror continuaram a assombrar a cidade de Rosewood. A Floresta Sangrenta, assim chamada pela cor avermelhada das folhas de suas árvores, era um local evitado pelos moradores da pequena vila de Blackwood. Histórias sombrias sobre pessoas que desapareceram misteriosamente ao entrar na floresta eram contadas há gerações. Thomas, um jovem aventureiro, decidiu desafiar os avisos e explorar a floresta em busca de respostas para os desaparecimentos. Dias se passaram sem que Thomas retornasse, e sua irmã Clara temia o pior. Determinada a encontrar seu irmão, Clara entrou na floresta, levando consigo apenas uma lanterna e um mapa desenhado por Thomas. Enquanto explorava a floresta, Clara começou a sentir uma presença estranha, como se estivesse sendo observada. Sussurros ecoavam entre as árvores, chamando seu nome. Ela encontrou uma cabana abandonada, que parecia ser o ponto de encontro dos desaparecidos. Dentro da cabana, Clara descobriu antigos diários de outros exploradores que haviam desaparecido, todos mencionando uma figura sombria chamada o Guardião. Ao anoitecer, Clara encontrou o espírito de um dos desaparecidos, que lhe contou sobre a maldição da floresta. O Guardião, um antigo xamã traído e morto pelos aldeões séculos atrás, amaldiçoou a floresta para capturar as almas dos curiosos que se aventurassem ali. Clara soube que precisava libertar essas almas, incluindo a de seu irmão, para quebrar a maldição. Guiada pelos espíritos, Clara encontrou o local onde o guardião realizava seus rituais. Ela precisaria destruir o amuleto que continha o poder da maldição. Ao confrontar o guardião, Clara foi atacada por sombras e visões aterrorizantes.
Com a ajuda dos espíritos, ela conseguiu destruir o amuleto, libertando as almas aprisionadas. A floresta começou a se transformar, e Clara encontrou Thomas, exausto, mas vivo. Os desaparecidos foram libertados, e a floresta voltou ao seu estado natural. Clara e Thomas retornaram à vila, onde compartilharam sua história, alertando os moradores sobre o poder das maldições antigas e a importância de respeitar os lugares sagrados. O Hotel Del Mar, um antigo e luxuoso hotel, construído no final do século XIX, estava abandonado há décadas. Rumores diziam que o hotel era assombrado pelos espíritos de hóspedes que morreram em circunstâncias misteriosas. A jovem arquiteta Sofia, encarregada de renovar o hotel, estava cética em relação às histórias, mas ansiosa para restaurar o edifício à sua antiga glória. Ao iniciar os trabalhos de renovação, Sofia e sua equipe começaram a notar fenômenos estranhos. Passos ecoando em corredores vazios, sussurros na escuridão e aparições fugazes de figuras fantasmagóricas. A atmosfera do hotel se tornava cada vez mais opressiva, e alguns trabalhadores se recusavam a continuar. Determinada a descobrir a verdade, Sofia encontrou um antigo diário escondido em um dos quartos do hotel. O diário pertencia a Eleanor, uma hóspede que desapareceu misteriosamente durante uma estadia no Del Mar. Nas páginas do diário, Eleanor descrevia encontros perturbadores com um homem misterioso e como ela e outros hóspedes começaram a desaparecer sem deixar rastro. Sofia soube que Eleanor e outros hóspedes estavam sendo mantidos presos no hotel por um espírito maligno, um ex-funcionário que havia sido injustamente acusado de roubo e enforcado no local. Seu espírito vingativo aprisionava as almas dos hóspedes como uma forma de vingança. Com a ajuda de um médium, Sofia organizou um ritual para libertar as almas aprisionadas. Durante o ritual, o espírito vingativo se manifestou, tentando impedir a cerimônia com uma força aterrorizante. Sofia enfrentou o espírito, usando o diário de Eleanor como guia. No momento culminante, as almas dos hóspedes apareceram para ajudar Sofia, confrontando o espírito vingativo. Com a força coletiva, conseguiram quebrar a maldição e libertar todas as almas aprisionadas. O hotel finalmente foi restaurado e reaberto, livre de sua maldição. A história de Sofia e sua luta contra o espírito vingativo tornou-se uma lenda local, lembrando a todos sobre os perigos de injustiças não corrigidas. Na periferia da cidade de Willow Creek, havia um antigo cemitério esquecido, envolto em névoa e cercado por árvores mortas. O cemitério, datado do século XVIII, era o local de descanso final de muitos colonos da região. Recentemente, túmulos começaram a ser profanados e restos mortais desapareciam misteriosamente. O detetive Marcos, conhecido por resolver casos incomuns, foi chamado para investigar. Ao explorar o cemitério, ele encontrou símbolos estranhos esculpidos em algumas lápides, símbolos que ele reconheceu como parte de rituais de necromancia. Marcos descobriu que um culto secreto, dedicado à necromancia, estava usando o cemitério para realizar rituais sombrios. Liderados por um poderoso necromante, o culto acreditava que podia controlar os mortos para obter poder e imortalidade. Os símbolos nas lápides eram parte de um feitiço para ressuscitar os mortos e vinculá-los ao necromante. Com a ajuda de uma historiadora local, Emily Marcos descobriu os registros de antigos moradores que haviam enfrentado o mesmo culto séculos atrás. Eles haviam conseguido derrotar o necromante original, mas a ameaça parecia ter ressurgido. Marcos e Emily se infiltraram no culto, testemunhando rituais macabros e a ressurreição de mortos.
Eles perceberam que o necromante planejava realizar um grande ritual durante a lua cheia para obter poder supremo. Determinados a impedir o ritual, Marcus e Emily reuniram informações e planejaram um ataque. Na noite do ritual, confrontaram o necromante e seus seguidores. Uma batalha feroz se desenrolou entre os vivos e os mortos. Emily conseguiu destruir os objetos encantados que vinculavam os mortos ao necromante, enquanto Marcus enfrentava o líder do culto. Com a ajuda dos espíritos ressuscitados que se revoltaram contra o necromante, Marcus e Emily conseguiram derrotá-lo, acabando com o culto de uma vez por todas. As almas dos mortos retornaram ao seu descanso eterno, e o cemitério voltou ao seu silêncio habitual. A cidade de Willow Creek celebrou a bravura de Marcus e Emily, lembrando a todos sobre os perigos do ocultismo e a necessidade de respeitar os mortos. O cemitério esquecido tornou-se um lugar de memória e respeito, livre das sombras do passado.